Vamos que vamos. Começando aqui então o ciclo de debates Vídeo Popular, Videoativismo e outras imagens não cordiais do Brasil atual. Essa atividade é realizada pelo Programa de Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis, com produção da Caramuja Pesquisa Memória e Audiovisual, e elaborado, idealizado por mim, Daniel Fagundes, em parceria com meu camarada pesquisador Guilherme Aderaldo. Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho do que é o ciclo, e a gente passa para as devidas apresentações. Essa proposta, então, ela visa discutir conflitos em torno das formas de produzir narrativas visuais, a respeito de eventos históricos, situações políticas e processos socioculturais diversos. Constituem um dos componentes chaves da atual vida pública brasileira. A relativa democratização do acesso a ferramentas audiovisuais, juntamente com a indiscutível evolução da portabilidade dos equipamentos, além do desenvolvimento de uma multiplicidade de redes voltadas à disseminação viral de conteúdo na internet, estimulou, nos últimos anos, um imenso contingente de pessoas a se converterem em produtores de imagens, assim como a ampliação do acesso a cursos universitários ligados à pesquisa e produção cinematográfica a grupos historicamente excluídos. Se, por um lado, tal circunstância transformou-se num solo fértil para o aparecimento de vozes estéticas questionadoras e com grande potencial emancipador, por outro, uma série de situações contemporâneas, inclusive a pandemia, nos cobra maior cautela quanto à celebração dos supostos efeitos democratizantes desses dispositivos. Fato é que aquilo que num passado recente costumávamos chamar de esfera pública mudou consideravelmente, dado que as redes digitais incentivam um tipo de atuação que altera a relação entre os territórios e as formas tradicionais de ação coletiva. Eleições, muitas vezes, são decididas por meio do uso de aplicativos, como o WhatsApp. Presidentes governam utilizando chats ao vivo em canais no YouTube. Núcleos audiovisuais surgem no seio de movimentos sociais. Protestos são transmitidos ao vivo através de ferramentas de streaming. Diante desse quadro, a proposta desse ciclo de debates é aproximar pesquisadores, realizadores e ativistas com vistas a discutir os caminhos ambivalentes percorridos pelas expressões populares no audiovisual brasileiro contemporâneo. Esse evento acontecerá no decorrer de 3 dias, com mesas de debates em cada um deles, provocando importantes reflexões sobre o momento atual. Essa mesa de hoje é denominada Quem é o Outro, Cara Pálida, audiovisual negro indígena e suas demandas contemporâneas. Nessa mesa, proporemos a discussão a respeito das distinções e tensionamentos relacionados à dimensão da diferença e desigualdade, de que forma coletivos e grupos de realizadores negros e indígenas podem produzir conteúdo sem serem capturados pelas determinações estereotipadas de suas identidades. Para fazer esse debate aqui com a gente hoje, contaremos com a presença do camarada, também realizador e pesquisador, Daniel Neves, e com a realizadora e pesquisadora Keila Serruia Sankofa, do grupo Picolé da Massa, de Manaus, Amazonas. Daniel de Guarulhos. Primeiramente, bom dia, gente. Obrigado aí de terem aceitado esse convite e essa proposta. Bom dia. Bom dia. Fiquei bem feliz com o convite. Acho que é importante a gente sempre estar trocando, né? A gente está quase em países diferentes. Se a gente for pensar no nosso continente, a gente está em países diferentes. Total. E essas pontes, nesse momento, têm sido valiosas, né? Se, por um lado, a pandemia, às vezes, afasta a gente dos nossos lugares de atuação mesmo, que normalmente são nas ruas, nos becos, nas vielas da cidade, a gente também tem essa possibilidade de utilizar as redes para promover essas pontes aí, né, mano? Sim. E também chegando aí em Guarulhos, né, Dani? É isso aí, mano.
São Paulo também é um país, né? É meio que outro país também, né? De certa forma, né? Mas da hora, mano. Da hora o convite. Um bom dia aí para você, para Keila aí também. Muito legal tá conhecendo outras pessoas que estão também nesse corre, né? Pelo Brasil, né, mano? E a gente vê esses espaços, né? De periferias, né? Já é uma treta, por exemplo, você faz um trampo em São Paulo, é uma periferia, né? Isso, tipo, Guarulhos é um lugar que é mais difícil ainda, eu acho, né? Tipo, aí você vai, tipo, para Manaus, para outros lugares do Brasil, né? A gente vê também lugares que tem dificuldades, né? Que dependendo do lugar você tem até uma, uma dificuldade maior, né? De fazer o corre, de estar mais na periferia ainda, né? A periferia da periferia, né? Então é muito louco. São localidades e espaços que estão, de alguma maneira, divididos aí geograficamente, mas estão em alguma certa sintonia e unidade de luta também, né? De produção. Só para cumprir também aqui com o protocolo, eu queria fazer a devida apresentação também aí de vocês, para quem estiver assistindo a gente poder também conhecer mais especificamente, né? Então, vamos lá. Daniel Neves é mestrando em História da Arte, do Cinema e Vídeo pela Unifesp, Guarulhos, cofundador da Companhia Bueiro Aberto, é diretor, editor audiovisual, tem em seu currículo séries longas, médias e curtas, com foco na produção artística das Quebradas de Guarulhos, onde vive e produz. Seu último trabalho é uma referência em diferentes festivais aí, Brasil afora, chama-se Tupinambá Subiu a Serra, discutindo a presença e resistência indígena no meio urbano. Quer complementar alguma coisa, Dani, que eu esqueci aí? Então é isso, velho. Tenho trabalho também como escritor, né? Tem uma editora independente que é na mesma pegada da Bueiro, né? Que é a Letras do Subsolo, que a gente também aí já é a literatura marginal, né? Que aí também você tá nesse corre também, né? Total. E a gente está fazendo aí vários livros aí. Vamos lançar, tem 3 livros para sair esse ano, né? Se tudo girar, né? E eu vou lançar meu primeiro romance também, que aborda a formação dos bairros periféricos de Guarulhos e tudo. Que massa, mano. Muito legal ter você aqui. Então, vamos partir agora para a Keila. Keila Serruia Sankofa é realizadora audiovisual, produtora cultural e artista visual, formada em comunicação social, bolsista integral do programa Universidade para Todos, ProUni, especialista em gestão de produção cultural pela Universidade Estadual do Amazonas, UEA, Universidade Federal do Amazonas, gestora do grupo Picolé da Massa, membro da PAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e do coletivo Tupiniquim. Como criadora, suas pesquisas e obras são voltadas às questões de gênero, negritude e de ancestralidade. Tem uma vasta experiência na direção de produção de projetos audiovisuais, com séries e curtas, além de produção de mostras, festivais e espetáculos de diversas linguagens artísticas. Acredita que os diálogos tecnológicos periféricos audiovisuais e de ocupação trazem uma proposta que modifica o existir de todos, que se deparam, consomem essas narrativas para a rua. Mulher Negra em Movimento, cultivando a mudança do mundo e fazendo política todas as vezes que cria. Produz, performa, filma, fotografa, instala, intervém e ocupa. Diga mais, mana. Obrigada, viu, Daniel? Chamar de Fagundes, eu estou com dois Daniel conversando aí para não haver confusão, eu chamo de Fagundes. Pois obrigado pelo convite, estou bem feliz, e eu acho que dessa minha bio, eu acho que o que resume muito é que é a prioridade quando eu produzo audiovisual ou quando esse caminhar também está em outras linguagens, é priorizar a rua, né? É priorizar os bairros também. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Cine Bodó, que é um projeto que eu sou diretora de produção há um tempo. Então,
Para mim, esse diálogo ele é essencial, né? Pensando o cinema como linguagem e não como suporte, né? Não como sala, pensar cinema como linguagem que pode estar caminhando em todos os espaços, inclusive na rua. Muito massa. Mano, então eu quero pedir já para que, dentro dessa nossa proposta temática de hoje, que você já comece aí fazendo sua exposição, fale um pouco de você e dos seus trabalhos aí em Manaus. Tá, eu sempre trabalhei com arte, né? Com produção artística, assim. A minha formação, ela parte, eu acho que, de vários lugares, né? Porque eu também não reflito a produção artística diferenciada da minha vivência, da minha existência, e eu penso ela como ferramenta política. Então, para mim, é uma construção única, né? Porque é uma construção que parte da minha verdade. E aí eu comecei a pensar também dessa relação do autorreferencial e comecei a me ver que lugar é esse do mundo e como é que esses incômodos acontecem. Enfim, eu trabalho com algumas instalações audiovisuais na rua, levando esse cinema como linguagem para dialogar com essas pessoas, transeuntes ou moradores da rua, né? Sendo a minha cidade tão elitista quanto a de vocês, e que coloca tudo nessa parte mais centralizada, achando que essa educação formal é a única possibilidade de dialogar com arte com as pessoas, né? E aí eu também divido a relação de arte e cultura, entendendo cultura que é aquilo que a gente produz o tempo todo, o nosso comportamento, e que isso pode ser questionado também, tem diversos comportamentos culturais que a gente tem que questionar, e eu acho que a linguagem artística, as linguagens artísticas e seus atravessamentos podem modificar essas questões culturais que nos atravessam e muitas vezes nos violentam, né? Culturalmente, o Brasil é racista, então, como a gente usa a linguagem artística, e para hoje, assim, mais do que um trabalho como criadora, eu resolvi trazer o meu trabalho como produtora, né, que acaba sendo essa produção que a produção artística, a minha produção criativa, ela é sustentada pela produção de outras linguagens que eu acabo me sustentando mesmo e sustentando essa produção criativa. Enfim, eu trago um projeto chamado Cine Bodó, que é um projeto meu e da Jake Praia, né? Então, a gente produz esse projeto desde 2015, é uma mostra itinerante de audiovisual. É 28, Bodó é 20! Vem cá ver, menino, vem cá ver, menina! Bora, Bosco, bora, pô, irmão, bora comprar o Bodó, que o Bodó é bom! Vamos passar... Aproximadamente há 10 anos, né? Há 10 anos especificamente, eu tive contato pela primeira vez com audiovisual através de uma oficina de cinema chamada Cinema e Vídeo na Educação, da Anfield, Amazonas Filmes Digitais. E esse contato com o audiovisual foi fundamental para eu desenvolver atividades, desenvolver uma carreira, né? Que eu desenvolvo hoje. Então, é uma mostra que ocupa alguns bairros da cidade, com formação para jovens e adolescentes, né? Às vezes tem alguns jovens de 18 anos, 19, que insistem em participar e acabam participando também. A gente cria ali uma
uma turma mista, a Jake que ministra essas oficinas, e a gente entende como é essencial como cidadania, mais do que como pensar audiovisual e essa formação como estímulo à criação de outros profissionais. A gente compreende que quando a gente vai com o Cine Bodó, compartilhar o Cine Bodó nas comunidades, a nossa primeira ideia é uma consciência cidadã, né? Porque muitos desses jovens, eles não têm ideia de que eles podem produzir, ou que a ferramenta do celular, que alguns têm acesso, nem todos, alguns têm acesso, eles também podem produzir conteúdos, né? Conteúdos que se pareçam com ele. A gente não tem autoestima aqui, a gente não se reconhece. A negritude, muitas pessoas que seus antepassados são indígenas, e pessoas negras, inclusive negras retintas, no estado do Amazonas, não se reconhece. É algo tá muito que esse projeto, só um minutinho, que esse projeto fortalece esse comportamento na juventude. Esse projeto acontece no bairro do Rogéferson, aí, né? Monte das Oliveiras. Ah, tu conhece? Em 2020, fevereiro de 2020, a gente teve a última edição, que teve formação e exibição. A gente foi para o Monte das Oliveiras, a gente foi para o Parque das Tribos, que é um bairro onde tem muitas comunidades indígenas, que fica no Tarumã. A gente também ocupou a comunidade da Sharp e o bairro da Redenção, que a gente fez uma parceria com o Hip Art e com o Grupo Transformação. E esse ano eu acho que teve um virar aí dessa chave, porque a gente acabou dialogando fortemente com esses líderes comunitários, compreendendo que eles é que dão essa continuidade, eles que vão reforçar essa ideia na cabeça desses jovens. Então, a gente também trouxe mais protagonismo, né? A gente também compartilhou mais. Eu acho que foi esse ano a gente pensou, o projeto amadureceu e acabou construindo um lugar mais forte para que ele também seja executado. Lógico que a gente sonha alto, a gente entende desde o começo que a gente tem que deixar equipamento nessas comunidades, mesmo que eles sejam equipamentos muito simples, né? Uma toquete, um tripé simples, uma câmera razoável, um microfone, um rebatedor, e que a gente está ainda caminhando aos poucos para tentar encontrar esse suporte para depois acompanhar também durante o ano a produção desses jovens, porque o que a gente quer mesmo é ver esses jovens falando em primeira pessoa, a gente quer se enxergar nesses filmes, né? Eu, por exemplo, eu estou de saco cheio. Cortou? As pessoas todas estão muito ansiosas para... Oi? Volta um pouquinho, querida, porque deu uma cortada aqui, acho que na sua fala. Pelo menos aqui para mim. Eu estou de paciência esgotada, de saco cheio, dessa ânsia de estar vendo filme estadunidense. Então, assim, inclusive assinei o Blackflix agora, que é incrível, tem filmes maravilhosos. E aí saem essas novas produções milionárias e todo mundo se rasga em pedaços para ver. E eu tô assim, né? Eu quero me enxergar. Prefiro rever algum filme da Rosa Filmes, né? Da Glenda Nicásio. Eu posso rever algum filme do que ver essas produções, porque eu realmente não quero dialogar, porque eu realmente não quero reforçar essas violências todas que são impostas para a gente, né? A gente precisa de saúde física, direito de ir e vir, mas a gente também precisa da saúde mental, né? E aí eu acho que essa produção cinematográfica nos bombardeou durante muito tempo, ao ponto da gente não conseguir ver a grandiosidade que a gente é.
Então, quando a gente encontra esses jovens também, a gente quer propor para eles o quanto ele pode falar, né? E se ele não tiver, a gente sempre fala, pede emprestado. Eles acabam se articulando bem rápido dentro da comunidade para conseguir esses equipamentos, né? Fazer muito com pouco. A narrativa trazida por cada comunidade é extremamente valiosa. Histórias que ninguém sabe, mas deveria saber. Cada um levou um pouco de seu cotidiano aos curtas produzidos como resultado do curso de cinema. Teve garapés e ancestralidade, trocas. A gente também aprendeu. E não é sobre levar arte a quem não tem. Não somos salvadores de ninguém. É sobre meios de externar e compartilhar a vida. Assim, eu passei um pouco do vídeo para vocês verem um pouco das imagens aí, como é que funciona nessas comunidades, para vocês entenderem, a gente passa o dia com esses jovens, entendendo também comida como uma troca afetiva, né? Nós, mulheres pretas, estávamos na cozinha, mas eu entendo que aquele lugar é um lugar de poder, né? A Revolução do Haiti começou envenenando toda a branquitude, então é na cozinha que a gente consegue fortalecer um corpo ou destruí-lo, né? Então a cozinha também é um espaço de poder, e aí a gente dialoga com essa comunidade para que ela produza esse alimento. Para quem não entende, o bodó é um peixe, que é um peixe de pessoas pobres, as pessoas, né, tem porque ele é um peixe muito cascudo, depois vocês podem, acaribodó, que é um peixe cascudo, assim, que a gente cozinha, que a gente assa, ou que a gente faz uma farofa, e a gente serve bodó para essas crianças, a gente come, a gente compartilha esse bodó, também entendendo essa ação de comer, de se alimentar, também é uma cultura que deve permanecer, né? Tem vários mitos que bodó só come sujeira, que bodó só come lama, que bodó não sei o quê, mas é um peixe incrível, assim, muito bonito, vocês conseguem ver um pouco na logo assim, do projeto, e que é um peixe que fortaleceu o corpo de muita gente durante muito tempo, mesmo ele sendo muito, tendo muitos mitos sobre esse peixe, ele é muito popular ainda na nossa cidade, principalmente com a população do interior. Então, as periferias, elas são formadas por algumas pessoas que vêm do interior do estado. E eu acho também, quando a gente acredita, né, que quando essas crianças entram em contato com esse peixe, né, que elas veem que elas estão comendo bodó, também é um diálogo que pode ser traçado dentro de casa, porque provavelmente os pais ou responsáveis dessas crianças comem esse tipo de alimento, né? Então, a gente acaba criando várias estratégias, além do audiovisual, para essa produção e fortalecimento, essa produção cultural e fortalecimento, porque a gente entende que, às vezes, esse indivíduo não quer trabalhar com audiovisual ou não vai, a gente encontra muitos interessados, obviamente, e algumas crianças que têm muita habilidade, por exemplo, esse ano, no Parque das Tribos, o filme ficou incrível, assim, sabe? O filme ficou maravilhoso, assim, sabe? Eles foram bem sensíveis, mas aí a comunidade se mobilizou muito, tinha muita gente, tinha muitas pessoas na produção, e isso fez com que esse filme ganhasse um outro corpo, assim, sabe? Então, a gente acaba saindo com umas coisas relativamente interessantes, e a gente também sempre produz um mini doczinho do nosso acontecimento, dentro dessas comunidades, porque a gente sonha, né? Sonha em deixar equipamentos, a gente sonha em realizar um projeto mais continuado, né? Eu falo a gente porque ele é feito pelo Grupo Picolé da Massa e pela idealizadora, né? Mas eu estou no projeto desde o começo, que é a Jake Praia, que hoje mora no Recôncavo, né? Mas aí ela veio visitar a sua família no começo do ano, e a gente acabou executando esse processo também, que a gente acredita ser essencial, porque tanto eu quanto ela viemos de projetos sociais, tivemos a sorte mesmo, a sorte de trombar pessoas que nos encaminharam. Então a gente acredita que essas pequenas ações também podem
estimular outros jovens a saber como arrombar portas, né? Que eu acho que é isso que a gente aprendeu, arrombar porta, arrombar janela, né? A saber onde é que a gente quer ou não dialogar. Então, eu acredito também que isso pode ser um bom diálogo com a periferia, né? Assim, com a periferia da cidade de Manaus. Eu acredito que você vá falar disso, mas só me adiantando, talvez. Queria que você falasse também um pouco sobre o perfil desses filmes, né, que chegam. Qual é a curadoria que vocês fazem, assim, de que maneira também essa galera que vocês vêm produzindo esse trabalho de formação de público também recebe esses filmes que vocês selecionam? Tá. Além da formação, a gente faz uma exibição nessas comunidades. E essa exibição, ela já aconteceu em formatos diferentes. A gente abriu inscrição, mas a gente via que isso encarecia e a gente acabava priorizando o realizador ao invés de priorizar a comunidade. Então, ali a gente está focado nessa comunidade. Então, a gente percebeu nessa edição que seria muito interessante a gente chamar alguém para fazer uma curadoria. Então, a gente chama uma realizadora audiovisual negra do nosso estado, chamada Ellen Lynch, que ela é da Eparrei Filmes, assim, uma mulher maravilhosa, assim, e que pôde fazer uma seleção de filmes livres que pudessem, né, ser exibidos nessas comunidades. Além da exibição desse programa, né, que a gente chama de programa, desse programa de uma hora e meia, a gente exibe o filme que é produzido na comunidade. Então, a gente acaba intercalando dentro do nosso cronograma uns 6 dias de intervalo entre a realização da oficina e a exibição, para que a gente consiga exibir eles. Então, eles vão ter contato com o audiovisual e já vão ver a sua imagem projetada dentro da sua comunidade, né? Isso como ferramenta de estímulo mesmo, assim, né? Eles já vão se ver dentro da comunidade sendo projetados. Então, tudo vira algo incrível, e para a gente acaba também tudo vira incrível. Apareceu o cachorro que acompanhou a gente o tempo todo, né? A mãe que colaborou. A gente encontra muitos familiares que incentivam seus jovens, e a gente, nessa edição, teve essa certeza, o quanto o espaço, a casa, né, o lar, mesmo seja ele entre uma criança e um responsável só, esse incentivo dessa criança é muito importante. Então, muitas produções acabam utilizando a própria casa deles para a realização, os objetos. Então, a gente vai, né, executando isso. E aí tem um trabalho muito sensível da Jake, que ela estimula com que essa história parta deles. Então, a gente não leva nada. A gente leva né? Ela leva essa ferramenta, então ela vai lá e cavuca, até que essa história saia. Então, por exemplo, na Redenção, que é um lugar onde alaga muito, que aqui a gente chama de bodozal, por exemplo, né? Que é um hip-hop, onde o igarapé sobe e alaga as casas. Então, eles fizeram um filme sobre alagação. Alguém que foi trabalhar e, quando voltou, a casa estava toda cheia de lama, né? E no Parque das Tribos, por exemplo, a gente passou um tempo para construir esse roteiro, que a gente passa por todas as etapas, e na construção desse roteiro, a gente tinha uma árvore questionando a vida. Então, a árvore chora e esse jovem indígena escuta, né? Então, tem um diálogo ali com o natural, né? Sendo que eles moram num espaço que a gente chama de parque, mas é pouco arborizado, né? Então, a cidade vai entrando e vai devastando tudo, assim, não vai deixando árvore nenhuma para sombra, nem coisa nenhuma. Então, esse loteamento acontece sem arborização. Então, esses jovens já acabam trazendo essa narrativa. No Monte das Oliveiras, que já aconteceu muitos tiroteios, inclusive, infelizmente, e aí eles trazem
essa narrativa de tiroteio, assim, é um diálogo entre um venezuelano e uma jovem moradora do lugar, e aí do nada eles estão brincando e eles quiseram insistir em colocar o tiroteio, e aí a gente, tudo bem, essa é a realidade de vocês querem colocar, vocês têm total direito. Então a gente também dá essa autonomia para que esse jovem narrem sua própria história, né? Se vejam e narrem a sua própria história, assim. Que eu acho que a gente acredita, né, como essencial. E esse é um trabalho muito delicado, que a Jake, como instrutora desse processo, consegue fazer com esses jovens, assim, sabe? Consegue estimulá-los a falarem mesmo, assim, porque tem uma coisa que tem até no primeiro vídeo do Cine Bodó, que me impressiona muito, que a gente chega e fala assim, vocês têm contato com... O que vocês acham que é um audiovisual? O que vocês pensam sobre o cinema? Eles não conseguem falar nada, eles acham que eles não têm contato com isso, né? Eles não acreditam, é só porque eles não enxergam, e aí, só que eles estão produzindo vídeo o tempo todo, né? Eles estão vendo coisas no YouTube, eles veem TV o tempo todo, veem muito filme, sabe? Já saca onde tem, na época, por exemplo, que os pirateiros eram muito fortes na cidade, então comprava muito filme pirata para ver os lançamentos todos, que eu acho ótimo também, que a gente acessa e compra pirata mesmo, tipo, enfim, então, mas eles não compreendiam que aquilo era audiovisual e principalmente não compreendiam que poderiam produzir. Em 2020, a gente teve um aluno de 2015 fazendo os vídeos para a internet. Então, se descobriu que ele fazia vídeo na internet, vídeos para que é a Mafel, a gente descobriu que ela fazia vídeos para a internet, que editava e tal, e aí ela acabou entrando para estar produzindo um vídeo para cada comunidade, e esses vídeos que eram depois que a gente saía da comunidade, eram colocados na internet, no nosso Instagram, no Instagram da Picolé da Massa. Legal. E é isso, né? Eu acho que quando a gente pensa em território, quando a gente pensa em possibilidades, a gente tem que pensar urgente nesses jovens de periferia que estão cheios de gás aí, sabe? Estão cheios de gás. E quando a gente produz esse projeto, a gente também pensa na gente, né? A gente pensa na gente, porque eu realmente quero ter uma equipe preta, né? Toda 100%. Nos últimos projetos, a gente vem trabalhando aí 90%, 95% com uma equipe preta, formada por pretos e indígenas, mas a gente quer fazer 100% aí, a gente acredita que essas narrativas de periferia são revolucionárias, são poderosas, e são com essas pessoas que a gente quer estar agregado. Cícero. Bacana, mana. Obrigado aí pela exposição. Eu fiquei feliz de me reconhecer também na sua fala aqui, tanto por N situações da realidade aqui também das periferias de São Paulo, como também por ter visitado, né, o bairro da Redenção. Eu fiz formação lá com alguns jovens, e junto com a Viração, né, em parceria com a FAS, né, que é a Fundação Amazônia Sustentável e tal. E é muito legal mesmo, porque, de fato, são realidades que precisam de ter esse espaço de visibilidade. Muito bacana. Dani, vamos lá? Bora. Fale um pouco, então, da sua trajetória, da Bueiro Aberto. Pode. Fique à vontade. Então, a gente... Sou do coletivo Companhia Bueiro Aberto, né, aqui de Guarulhos, né? É uma cidade que ela é da Grande São Paulo, né? Então, ela é região metropolitana. É uma cidade que tem um estigma muito grande, né, de ser uma coisa clássica que existe aqui, que é a chamada cidade dormitório, né? Onde tem até um dado que diz que a maior migração de pessoas, né, de uma cidade para outra no Brasil é de Guarulhos para São Paulo, né? Que a galera
sai de manhã para trabalhar e volta à noite, né, para dormir, né? Seria esse o itinerário normal da cidade, né? Então ficou caracterizado como esse tipo de cidade dormitório. Então a galera que também meio que vamos dizer que São Paulo esgotou, né, os espaços de habitação, e a galera foi indo para essas cidades, né? Tem outras, né, como Osasco, Diadema e Guarulhos seria uma dessa, né? Isso a gente está num processo também de investigação dessa história de formação da cidade e está muito ligado a isso, né? Tem muita gente que vem para a cidade de São Paulo e aí não consegue, né, morar na cidade, já por esse esgotamento de espaço e tudo, e aí vem para Guarulhos, né? E aí tem toda essa coisa. Então, a cidade que ela é criada a partir dessa relação direta com São Paulo, né? Então, a ideia de uma identidade da cidade é muito difícil. Tanto que o pessoal brinca que é como se fosse um bairro de São Paulo, né? Só que sem ter, às vezes, as condições, né, de que às vezes, por exemplo, de ir junto com a prefeitura, né, que teria, né, tanto que o governo municipal daqui, né, por muito tempo foi totalmente abandonado, né, como se nem existisse, né, justamente por ser uma cidade que ela vai o tempo todo de um lugar para outro, né, inclusive na questão quando tem a questão cultural, por exemplo, né, sempre foi muito precária, então se alguém quer ver alguma coisa no âmbito da cultura, sempre vai para São Paulo também, né? E de uns tempos para cá que isso tem se transformado, né? Então a gente, quando surge aqui em Guarulhos, surge nesse contexto de muita dificuldade, né? Já de não ver muito horizonte de perspectiva de grupos que estavam tentando discutir essa ideia do território, né? E também a gente não tem nunca viu assim muito investimento em formação, né, em oficina, então sempre foi muito precário, assim, né, muito complicado você conseguir começar a produzir cinema num lugar que praticamente não existia cinema aqui, né? Não existia produção, cineclube, uma articulação da galera, nem cursos, né? E nem oficinas, né? Então, porque todo mundo que vai fazer cinema aqui vai para São Paulo, né? Então, siga essa trajetória, né? Então, a gente, quando começou, dentro de uma perspectiva da periferia, né, de filmar a quebrada, a gente olha muito a questão que tem aquele lema do cinema novo, né? Uma câmera na cabeça, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. E aí a gente brincava que é uma câmera na cabeça e uma ideia na mão, porque no primeiro momento a gente olhava o nosso bairro e via uma fotografia pelo olhar, né? E ficava pensando, nossa, como seria essa imagem numa câmera, né? A gente não tinha essa câmera ainda, então a gente falava que a gente só tinha a ideia na mão, né? A câmera estava na cabeça, já desenhando possibilidades fílmicas, mas na mão mesmo só tinha ideia, né? De toda essa precariedade e tal, né? E aí a gente passa a princípio, ter uma discussão muito focada dentro dos movimentos sociais, né, dos movimentos políticos, todos a gente estava como militante, né, no front, né, das manifestações de rua e do enfrentamento, né, e também do trabalho de base, né, nos movimentos, somente o movimento do transporte, né, o movimento passe livre, né, então o movimento de moradia, né, então quando começa tem muito esse olhar primeiro para o bairro, mas por outro lado tem uma discussão mais ampla no sentido político, né? Então a nossa discussão é sobre a ideia de transformar a sociedade brasileira, né? Não necessariamente pensar a localidade, né? Embora a gente tinha esse olhar sobre a cidade, mas eu acho que o começo vem muito de uma ideia mais total, assim, né?
Tanto que a gente faz o Democracídio, que é um filme que vai discutir a violência policial no Brasil, né? E aí a gente começa a trabalhar esses temas mais gerais, que a gente fala, né? De âmbito mais geral, né? Então, a ideia, inclusive, no começo era falar, vamos fazer um filme sobre o capitalismo, sobre discussões amplas, né? Educação. Então, mas eu acho que já estava ali, né, nesse cerne um pouco esse olhar para o bairro, né? Quando a gente começa a trabalhar muito a ideia do território. Então, eu acho que houve uma mudança, assim, né? Ali produzindo sem grana, né? Sem recursos, né? A gente via muito filme, né? E ficava olhando os filmes e tentando fazer parecido, né? Cinema Novo, a Novelle Vague, via filmes do Eisenstein, e ficava ali tentando dialogar com esses filmes, assim, vamos fazer algo meio parecido com isso aqui, ó. Mas ainda sem conhecer muito a linguagem do cinema, né? E muito mais preocupado também com a ideia da mensagem política. E aí são filmes assim muito longos, né? Onde a gente não trabalha muito a questão da imagem, porque a gente quer ouvir as pessoas falando, né? E a gente, claro, também teve esse contato com o cinema de quebrada, né, mano? E aí foi uma revolução, assim, quando a gente vê que tinha uma galera, porque aí a gente falava, pô, a galera que produz lá na história que a gente via é uma galera de classe média, de elite. Aí, de repente, fala, não, tem uma galera lá, né, produzindo lá na zona sul de Sampa, na zona norte, né, que a gente conheceu o Violência. E aquilo ali falou, nossa, mas existe isso, né? E a gente percebeu que já existia né? O Violência de 2009, a gente tava isso em 2014, 2013, né? Então já tinha um processo anterior que não tinha chegado até nós, né? E que se tivesse chegado até antes, eu acho que a gente já teria começado a produzir, porque foi um grande impulso, assim, tipo, de falar, nossa, mano, a galera tá na quebrada produzindo, fazendo cinema, e tem um negócio, os caras chamam cinema de quebrada, cinema de periferia, e, putz, mano, dá pra fazer mesmo, velho, meter as caras e tal. É legal a gente falar que quando a gente começou era bem na época que o ônibus 174, Cidade de Deus e todos esses filmes, né? A gente começou a reparar que a maioria dos filmes tratavam da periferia. E como a gente não podia escrever, não tinha como escrever, e que muitas pessoas não liam também, né? E quando a gente escrevia, a gente decidiu passar esses filmes. Mas a gente começou a pensar em como seria se a periferia fizesse os filmes, né? Fizesse os Carandirus, fizesse o Cidade de Deus, ou fizesse outros filmes, né? E aí foi quando a gente conheceu outros grupos, foi quando a gente começou a chegar mais perto do NCA, esses grupos assim. A gente começou a perceber que tinha produção audiovisual de pessoas igual a gente também. A periferia vai muito além desses becos. Caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Os nossos homens são formados na base da porrada.
Então isso foi uma grande referência, assim, né, mano? E pensar esses conflitos e tal, de trabalhar. Aí a gente começa a trazer essa ideia do território, né, velho? De trabalhar Guarulhos. E de sair dessas questões gerais, né? Então, vamos trabalhar a democracia no Brasil, o capitalismo, a questão educacional. Em vez da gente fazer esse trabalho mais geral, a gente leva para o regional. Então, vamos buscar as histórias que estão aqui, velho, no bairro. Tipo, quem tá aqui, mano, na esquina da minha casa, velho? Quem vamos dialogar com isso, sabe? Ou vamos dialogar com quem são nossos pais, nossos parentes, quais são as origens, né, deles, qual foi o processo de formação desses bairros. Então, a partir daí, eu acho que teve uma aproximação com o popular, assim. Porque no começo eu acho que a gente estava ainda muito preocupado também com uma ideia mais professoral, sabe? Vamos discutir aquela coisa de vamos revelar o materialismo histórico e a luta de classe, né? Através do cinema e tal, né? E de repente fala, não, mano, vamos dialogar, né? Com os nossos, né, velho? Não que isso não existisse, mas de uma maneira mais territorial, né? Então aí a gente começa a produzir filmes sobre a cultura popular, né? Então tem esse olhar sobre como a cultura popular ela revela a formação dos bairros, né? Então então você vai ver no samba, você vai ver no choro, você vai ver na viola caipira e nordestina, todas essas manifestações culturais elas expressam os tipos de grupos, né, que vieram formar aqui as periferias. Então a gente começa a discutir a identidade da cidade. Embora nasci e me criei numa metrópole, digamos assim, né? Sou totalmente urbano, mas o gosto meu foi por esse cidade do mato, né? E como eu sou de São Paulo, eu me apaixonei também pela a cultura do caipira. Bom, meu nome artístico é Zé Helder, né? Que é também meu nome de batismo e tal. Eu venho de Minas. Eu sou Dedé Laurentino, nascido na cidade de Nova Olinda, no Ceará. Eu sou aqui, Beto. Pra quem é nordestino. E a gente vem para São Paulo para tentar arranjar um emprego e sobreviver, né? Como falar que na cidade era melhor, eu vim pra cá pra trabalhar aqui. Você viu, as pessoas que moravam no interior eram tudo morar pra São Paulo. E o que aconteceu? Elas trouxeram consigo essa bagagem. Que é a identidade nordestina, a identidade negra, né? A identidade, no caso agora também indígena, né? Então, são diversos grupos, né, que se manifestam através da cultura popular. Muito também nesse olhar de que precisava, eu acho que a gente tinha uma discussão que era sobre qual é a imagem que a gente queria fazer da periferia, né? Então, talvez a gente estava um pouco cansado de debater essa coisa da violência, né? E eu acho que por um motivo que é super, que a gente entende isso, né? Assim, essa tradição do rap, né? Que a gente foi formada no hip hop dos anos 90 e olhou-se muito o hip hop a partir dessa leitura da violência, né? Então, tipo, a periferia tem que ser violenta, tem que falar sobre violência, é o único tema que vai ser discutido, né? E a gente, como vive a violência, vê a arte sobre violência e tal, acho que a gente tentou um pouco mudar isso, assim. Eu acho que a gente, hoje em dia, está mais resolvido com essa questão, né, de poder falar, mas a gente quer falar de perspectivas de resistência, e não só das opressões que a galera sofre, né? Então, tipo, vamos colocar essas opressões, mas vamos colocar também como que a galera resiste apesar disso, né? Como que o choro é feito lá numa quebrada, numa garagem, e os caras discutem a cultura popular e discutem a formação dessa música, mesmo estando num bairro que o índice de violência é alto pra caramba, que a educação é precária, né? Como que tem uma tiazinha que faz poesia, né, que nunca publicou nada, né, que teve uma vida assim muito sofrida, que trabalhou em fábrica, e aí enquanto ela estava trabalhando, ela estava com um caderninho escrevendo poesia,
E apesar de tudo isso, né, apesar de todas as contradições, de toda a opressão, ela está conseguindo fazer esse tipo de arte, né? Então isso é uma forma de resistência. Então a gente teve esse olhar para Guarulhos, para entender essa formação dos bairros e entender como que essa população ela resiste, né, às opressões, né? E isso aponta também para um futuro de transformação. Querendo ou não, era o que a gente estava fazendo, quer dizer, o nosso cinema de quebrada, né, que a gente estava construindo, ele estava no começo querendo apontar um caminho, ensinar, né, uma forma de luta, né? E depois eu acho que a gente foi mais para o lado de mostrar uma forma que já existia, uma resistência que ela já existia por si só, né? Só o fato de você fazer cinema na periferia, só o fato de você fazer música, de você fazer arte, de você fazer poesia, isso já é um ato político, já é um ato revolucionário, né? Já é uma forma de romper, né, com as estruturas. Isso já está acontecendo, né? Mas, de alguma forma, também acho que revela essas identidades todas que você está falando, que formaram o território, né, mano? Que são justamente essas lutas históricas do povo preto, do povo indígena, dos migrantes nordestinos, né, que estão em quase todas as obras de vocês, né? Inclusive, agora, nesse último trabalho do Tupinambá Subiu a Serra. Fala um pouco dele depois também. Sim, exatamente, né, velho? E eu acho que é isso que a Keila comentou aí, né, sobre o que a gente está vendo na tela, né? A gente está vendo um modelo de social que não é a gente, né? É um modelo estabelecido, é um padrão que vem de fora e a gente recebe isso e ele não dá conta da pluralidade, da diversidade, da trajetória dessa galera que está na quebrada, né? Então é uma outra perspectiva, né? De repente, e isso também tem essa ideia de como a gente vê nos filmes de hollywoodianos, né? Que é onde a gente foi formado nisso, né? Coisa também de louco, né? Que nós se formamos vendo esses tipos de filme, né? A gente nem eu fui ao cinema uma vez na vida, assim, tipo, depois que eu comecei a produzir filmes, que eu entrei numa sala de cinema. E aí eu me surpreendi, porque eu falei, cara, depois já produzi, né? Eu falava, caramba, mano, que loucura que é, velho, que da hora que é, né? Então, porque a gente nunca teve acesso ao cinema, é o acesso à televisão, e a televisão é filmes de Hollywood, né? Então, essa representação do periférico, no caso, no recorte aqui de Guarulhos, né? Então, quando a galera vê um filme sobre viola nordestina, e aí os nordestinos que formaram essa cidade com muito custo e tal, vão na exibição e veem, né, pessoas que essas pessoas que são conhecidas também, né, criam uma identificação que de repente não está nesse cinema tradicional, né? E de uns tempos para cá a gente foi trabalhando isso em forma de pesquisa, né? A gente brinca que é meio que uma ideia de uma antropologia urbana e de uma cultura popular urbana, né? Porque a cultura popular tem essa história muito relacionada com o meio rural, né? Quando você vai para a cidade, existe um mesmo formato de cultura popular, só que no meio urbano, né? Então, esse processo nosso, ele é contínuo, né? E ele vai se ampliando cada vez mais. Então, a gente está fazendo esse trabalho de pesquisa e descobrindo, né, com as nossas raízes aqui, né, enquanto Guarulhos, né? Quais são essas raízes, quais são essas etnias, quais são essas lutas, né? E aí vai abrindo um leque absurdo, né, velho? A gente vai descobrindo que, mano, vem Guarulhos, a gente sempre trouxe os anos 70 e 60. De repente, a gente volta para o século XIX. De repente, a gente volta para o século XVIII, XVII, mano, XVI. A gente chega na colonização, velho. E aí tem todo um histórico aqui, velho. Tem um engenho aqui, tinha os escravos aqui dessa cidade, os indígenas, né, os povos que ainda existem, velho, desse processo, que ainda remanesceram, que pra gente era uma coisa, quer dizer, um processo quase arqueológico, né, que a gente vai descobrindo. No começo ele era intuitivo, né, porque a gente mora no lugar, a gente tem uma noção, né, mas aí quando você vai a fundo,
você vê, pô, tem um grupo indígena aqui no bairro, sei lá, né? Você, pô, eu conheço e tal, mas eu não sabia desse grupo, né, de toda a relação dele com a colonização, com o processo aqui em Guarulhos, né, nessa cidade. E até como vocês também vão se descobrindo, imagino, né, Dani, dentro da sua própria identidade também, a partir disso, né, como você falou, de identificar as origens da própria família, né, e aí eu vejo várias coisas no trabalho de vocês, quando vocês colocam lá o bairro do Itapuã, né, Itapuã é uma palavra indígena, né, Guarulhos vem de uma palavra indígena, enfim, sim, são várias dessas ramificações. Então, aí a gente foi nesse processo de um foco muito grande na questão o Nordeste, eu acho que sempre foi assim a base maior, assim. Então a gente trabalhou no começo muito isso, pelo fato também de vários membros do coletivo terem os pais vieram do Nordeste, né? Então tem essa relação também individual e tal. E aí veio esse debate agora com a pesquisa sobre a nossa formação indígena, né? E da onde veio esse filme, né, que foi o Tupinambá Subiu a Serra, que é com o professor Cazé, que ele também tem uma trajetória. Hoje ele mora na aldeia de Olivença, na Bahia, mas ele tem uma trajetória toda aqui em Guarulhos, né, de formação e tal. Então, e ele é um indígena, né, que tem toda uma discussão que o filme faz, né? Um indígena tradicional e tudo, mas é doutor pela USP, né? Tem um diálogo com essa ideia de aculturação, né? Que ele chama, né? Então a gente teve esse diálogo, eu não conhecia, né? Então você vai conhecendo, né? Ele estava aqui em Guarulhos e a gente conseguiu o contato dele, e aí a partir das ideias que ele foi falando, a gente vamos produzir um filme sobre essa questão indígena, né? E aí foi essa ideia do Tupinambá Subiu a Serra, né? Que vai falar sobre a resistência do povo tupinambá no Brasil, né? E a gente, logo no processo desse filme, já entrou em contato com uma aldeia indígena aqui do bairro do Itapuã, né? Que fica num lugar também que é escondido, né, que a gente não tinha um contato tão forte assim, né, com essa aldeia, porque o bairro ele tem um lado meio de natureza, né, que tem muito nas quebradas isso, a galera ainda está ocupando ali, né, e tem um espaço. E aí a gente está agora nesse processo de produção de produção futura, né, porque agora está na pandemia, né, de trabalhar esse filme sobre a formação indígena do bairro do Itapuã e de Guarulhos, né? E aí tem vários conflitos e tal, né? Que a galera está disputando também identidade, né? Porque existe uma perda dessa identidade conforme vai avançando, né? O progresso, né? Os grupos estão perdendo um pouco, então tem um conflito dentro dessa aldeia, né? São mais de uma etnia que ocupa ela, e a gente vai narrar um pouco, vai tentar dar conta desse conflito de grupos que querem não vê mais sentido nessa ancestralidade, e outros grupos que querem manter isso, né? Que estão nessa resistência. Nós temos o direito ancestral, originário, congênito, genético, natural ao território. Eu digo que nós não éramos donos do Brasil, nós somos o território. Nós temos essa cor aqui, porque é a cor da terra. Nós somos o mel da terra. Então o projeto das elites brasileiras foi ou nos genocidar, matar fisicamente, vai lá e mata. E se a gente falar não, então mata ele. Ou se não, nos etnocidar, cometer um epistemicídio, tentar nos impor uma cultura, uma religião e dizer, tá vendo? Agora você já não é mais índio. Se tu não é mais índio, você tem direito, não tem mais direito ao território. Que estão morrendo, está desenvolvendo, está nesse presídio.
Beleza, Dani, obrigado. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, depois eu vou passar aqui, mas só já dar um salve aqui para toda a galera que está aqui acompanhando a gente, o Guilherme Aderaldo, o Poeta Moraes, o Lincoln Pericles, o Marcos Velasco, vários parceiros aí que estão vinculados a essa nossa discussão aí e que estão aqui acompanhando a gente. Então eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tinha preparado para a Keila, e aí depois a gente vem para as pautas que estão colocadas aqui dos nossos espectadores aí. Keila, eu queria muito que você discutisse também um pouco do seu trabalho. Você trouxe muito dessa referência que é importantíssima, né, de como você tem atuado junto com outros coletivos em rede para também fortalecer essa questão identitária a partir do cinema dentro das periferias aí de Manaus, e como isso tem sido um trabalho muito forte, mas eu sei também que o seu trabalho discute várias outras questões dentro dessa pauta identitária que eu acho fenomenal, assim. E um trabalho que me chama muita atenção e que eu tive a possibilidade de conhecer também quando eu estive aí período em Manaus, foi justamente a questão da discussão da identidade de gênero e da identidade de sexualidade também, né? Como o seu trabalho, principalmente o Assim, né? Que eu acho fenomenal, é um curta muito bonito, discute também essa questão de como a pauta de gênero, né? Como tem sido importante essa discussão aí na sua cidade, como isso também tem outros recortes, né? Como isso se entrelaça com a questão de identidade indígena e também com a identidade negra. Tá. Esse são 3 trabalhos em um só, na verdade, né? Uma pesquisa que se desdobra em 3 trabalhos, que é o Assim, que é o curta-metragem, o Assim Aqui, que é uma instalação com performance, né? E o Aqui, todos escritos em caixa alta, reforçando essa relação de território, né? De espaço urbano e de pertencimento a esse espaço urbano. Esse é um projeto que eu fiz uma pesquisa que eu fiz de 2013 a 2015, né? Nem pensava que o meu corpo também podia ser suporte performático, né? A minha ideia não passava por aí. Enfim, e ele trabalha com as questões de travestilidade, né? Inclusive, na época, eu falava muito que eu queria muito ver, que na verdade eu ia fazer esse trabalho, mas o que eu queria mesmo ver, assim como eu quero ver pessoas indígenas, assim como a gente vê pessoas negras hoje, produzindo atrás das câmeras também, né? Construindo suas narrativas. Uhum. E aí eu chamo duas manas, que é a Naila Bianca e a Patrícia Fontini. A Patrícia Fontini, que já trabalha com performance e com samba, para estarem atuando dentro desses 2 projetos. E, então, primeiro eu gravo esse filme, que é um curta-metragem, primeiro filme, esse filme, e esse filme, eu brinco que senta a bundinha na cadeira e assiste o filme, que é isso, ponto. E aí, no segundo momento, a gente tem um Assim Aqui, que é uma instalação com vários televisores, entendendo a TV como um suporte da onde se externa a verdade. Então, se externa a verdade da TV como um suporte de exibição, eu utilizo essa TV na rua para tentar dialogar também com os transeuntes comuns. Então, eu faço a exibição desse filme, do Assim, nessa instalação com 7 TVs de tubo apontadas para todos os lados e a presença das 2 personagens com o mesmo figurino do curta-metragem, né? Então, a relação dessa imagem em 2D e mais a presença, né? Então, e essa foi a primeira vez que eu fui com esse cinema para a rua, entendendo que eu precisava dialogar de onde é o meu espaço de formação. E aí foi incrível, a minha cabeça virou assim, e eu percebi que ali era realmente o meu lugar. E esses filmes, o primeiro, assim, ele trabalha, voltando um pouquinho,
que a ida de 2 travestis ao supermercado, ponto. Inclusive, os jornais locais, porque a academia ainda não trabalhava, usava só trans, né? Não falava ainda de travestilidade, inclusive teve que as manas irem para a universidade, né? As manas travestis irem para a universidade e reforçar essa palavra que elas queriam, sim, que fosse utilizada, e eu trouxe isso para o projeto, mas que saía, inclusive, nos jornais, às vezes, mulheres trans, e, enfim. Fui questionada também porque não chamei a atores para interpretar as travestis. Falei, não, deixa elas que vão dizer. Tipo, eu não tenho autonomia para isso, né? Não tenho repertório para isso, então deixa que elas vão narrar, elas vão construir esse filme junto comigo, que foi o que aconteceu. Esse filme é de 2013, mas até hoje ele circula. Hoje, quem quiser ver, está no Histeria, que é na plataforma, né? Está no site do Histeria. Então, dá uma olhada lá, o curta assim. E para fechar o ciclo dessa pesquisa, eu faço o Aqui, que é um documentário baseado em depoimentos de mulheres trans, travestis, gays afeminados e outras nomenclaturas que elas dizem quem são, né? Tipo, gay atravecado. Então, elas vão e falam sobre essa relação desse gênero e sua permanência da sociedade. Então, utilizei nomes que elas se autodenominam, né? E aí é um depoimento de uns 35, 40 minutos, onde elas falam sobre os sonhos, né? Os seus sonhos, sonho de escola, sonho de estudo, sonho de amor, esses sonhos comuns que a gente que vem de periferia tem. E eu exibo isso nas TVs durante o dia, que eu percebi que o Assim Aqui foi toda a noite, as instalações, eu percebi que eu tinha que ocupar durante o dia, porque as pessoas acham que essas pessoas não podem circular durante o dia. E aí inclusive escolhi um espaço onde tem muitas crianças para fazer essa instalação. Gostaria que as crianças tivessem acesso a esse conteúdo, sim, e as famílias e tudo. Então eu fiz uma instalação no calçadão da Ponta Negra, onde eu não só coloco as TVs em cima de um carro, eu não coloco mais as TVs em cima de um carro, eu coloco vários totens e eu aponto, totens que eu falo assim, eu usei caixote de Guaraná, de refrigerante um em cima do outro, e coloquei as TVs em cima, e aponto essas TVs para todos os lados, para que todo mundo que passasse naquele largo calçadão não tivesse a oportunidade de não escutar o que estava saindo da boca daquelas moças. E foi uma experiência interessante, porque eu percebi que, mesmo estando na rua, algumas pessoas pararam na frente das TVs e ficaram o média inteiro vendo, assim, né, que eram depoimentos fechados, assim, onde eu tive um corte muito simples, e elas iam consumindo esse depoimento dessas moças. E aí foi uma experiência única também, saber o quanto essas violências, principalmente durante o dia, porque denunciaram na administração, mesmo o conteúdo audiovisual, não tendo nada de violência, nem de palavrão, inclusive as coisas que eram faladas eram coisas incríveis, né? Mas essa voz feminina, né, afeminada, e esses corpos geram um incômodo social, assim. Hoje é um projeto que eu gosto muito, mas esse não é um tema que eu trabalharia ainda, né, que eu trabalharia novamente. Eu acredito que agora as manas travestis, mulheres trans e homens trans estão atrás das câmeras, e isso para mim é grandioso, muito mais importante, porque eu falo que o ego é uma pedra de tropeço, né? E quem voa não quer essa pedra dentro de si. E aí eu acho que os caminhos, tudo muda muito rápido, e aí vai sendo construído outros caminhos, né? Em 2018, por exemplo, dentro desse meu processo criativo, eu percebo que o meu corpo pode ser ferramenta, né? Então eu sempre dirigi as pessoas em foto, vídeo performance,
em filmes cinematográficos, né, de linguagem cinematográfica, mas eu nunca entendia o meu corpo como suporte de narrativa, né? Então esse auto-ódio, esse apagamento acontecia comigo e eu nem percebia, né? Então quando também em 2018 eu percebo que esse corpo, ele também pode estar na frente das câmeras, dirigindo por trás e na frente das câmeras, performando, é essencial, né, para que eu também, só para entender, para que vocês entendam, eu também sou artista visual, e aí eu trabalho com lambe, com fotografia, eu acabo bombardeando a cidade, né, com múltiplas linguagens, baseando sempre em questões ligadas a gênero e a minha ancestralidade negra, né. Então, esse é um trabalho que eu amo, esse filme da Circula, vejo, pode piratear, e o meu sonho é ser pirateado, tá, gente? Pode piratear. No começo do ano passado, ele teve numa mostra em Roterdã, e eu fiquei assim, tipo, nossa, depois de tudo que o filme já caminhou, e ainda tá aí, depois já foi exibido na TV, no Canal Brasil, por uns 2 anos, depois ele agora tá na internet, agora só falta você em casa piratear esse filme, assim, que eu vou ficar muito feliz, né? A gente é memória, a gente sempre foi apagamento, a gente sempre fizeram questão de apagar nossas imagens, né? Apagar as nossas narrativas, as nossas vivências, e exibindo esses filmes que a gente consegue dialogar com as pessoas. Eu não tenho a noia dessa pessoa que produz e guarda na caixinha, né? Eu entendo que tem uma questão dos festivais que já me explicaram muitas vezes, que eu já li muitos textos, mas que eu não consigo compreender na totalidade. Ou, às vezes um curta que é passado num festival incrível, sei lá, um festival gigantesco que é exclusividade, mas não é a cidade toda que vai ver o filme no festival, ora bolas. Não faz sentido, né? Uma cidade com sei lá, 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, aí não vai todas essas pessoas verem esse filme, gente. Que apego é esse, né? Não vai gastar, não é nem película, mas é digital. E aí eu acho que é incrível, né? Não gasta, mano, vai, pirateia, exibe, pode exibir. E o que eu acho mais incrível é isso, né? Como é que também você, como um artista, né? Nós todos aqui nessa live, a galera que está acompanhando a gente, como produtores, nos negamos a estabelecer esse contato com esse nosso público, que foi justamente, às vezes, aquelas pessoas que a gente entrevistou, que a gente filmou, que a gente sabe que muitas vezes não tem acesso a esses festivais, e a gente não leva o filme de volta para essas pessoas, né? Eu acho que... estrutura branca, né? Então, essa estrutura branca que quer excluir. Então, ela cria um sistema, uma estrutura para excluir as pessoas, para transformar uma determinada coisa em algo exclusivo, né? Porque hoje no Brasil, ou a gente produz independente sem grana, ou independente com recursos públicos, né? Quase, não sei se tem alguém produzindo com recurso privado sem ser publicidade. Então, de todo jeito, são recursos independentes, você está propondo ali, você está construindo, né? Tem ninguém metendo o dedo, é uma empresa, né? E se é um recurso público, você tem que dialogar com as pessoas que bancaram o seu filme. Se é você que produziu com o seu recurso pessoal esse seu filme independente, você deveria ter autonomia. Então, é que a gente seja cada vez menos apegado a esses filmes, né? A essa estrutura, que é lógico, para acessar alguns recursos, a gente segura aí o filme 1 ano e meio, 2 anos, tudo bem, mas depois, né, vamos dar uma soltada, vamos deixar que as pessoas vejam esse filme, que elas acessem essa narrativa, se ela é importante, se você gastou, né, um tempo da sua vida para construir essa narrativa, que outras pessoas também, que todas as pessoas tenham direito, né, de ver esse filme ou no celular, ou projetado, ou na tela do computador, né? Então, que a gente também comece a repensar essa estrutura artística, né? Que não é só do cinema, que eu acho que tanto do cinema quanto das artes visuais, que são as linguagens que eu estou mais próxima, elas têm um pensamento bem dodói, assim. Quem já circulou em alguns festivais, a gente entende que tem uma postura... né? Tem uma postura ali, um negócio meio doente, assim, nas artes visuais também. Então, que a gente acesse esse lugar, mas que a gente não seja capturado por essa ideia, sabe? Que a gente acesse, que a gente fure bolha, mas que a gente
continue firme e forte, sabendo que a gente tem um propósito, né? Que a gente tem um propósito e que ninguém vira pedra, né? Um dia todo mundo vai terminar, vai se acabar que nem uma vela que derrete. Exatamente, mano. Muito bem colocado. Dani, vou fazer uma pergunta para você então, meu bom, para a gente passar aqui, que a galera tá aqui já doida, querendo me pegar pelo pescoço aqui, pelos comentários. Mano, uma coisa que me chama muito a atenção, assim, que a Bueiro Aberto, e não só o seu trabalho específico, mas de todo mundo que trabalha junto com você na Bueiro, tem uma pesquisa muito forte sobre o cinema nacional também, né, que é muito legal, assim. Mas, como você mesmo já falou aqui no começo da sua fala, tem uma ponderação muito específica também, que é que esse cinema, que muitas vezes influenciou a gente também, que era produzido ali pelo cinema novo ou pelo cinema marginal depois, né, dito cinema de invenção, tinha atrás das câmeras essa classe média branca, mesmo que seja de esquerda e tal, mas que tinha um outro viés, né? Como que é a sua própria... você percebe no seu próprio grupo essa coisa dos populares tomando de volta a sua própria produção também, se reconhecendo nesse trabalho, e também como você vê a importância desse trabalho que vocês fazem de recuperar as memórias do bairro, do lugar, e trazer, tanto atrás das câmeras como na frente delas, esses personagens para a visibilidade. Então, né? É curioso vocês falando sobre os festivais aí, né? Que esse filme agora a gente entrou em alguns festivais e tal. Mano, é muito legal, assim, você entrar no festival e ao mesmo tempo é desanimador, assim, você olhar e falar, caraca, velho, esses festivais, eles são para elite, cara. É difícil falar isso, né? Mas o povo, assim, as pessoas que a gente coloca na tela, as pessoas que a gente quer que veja nossos filmes, né? Eles não estão vendo esses filmes em festivais, cara. Então, até parece que o formato do filme ele tem que ser uma coisa assim que não comunica, sabe? Porque a gente já entrou nessa discussão sobre com quem a gente quer falar, né? E aí a gente fala assim, não, mas a nossa narrativa, né? Ela nasce da onde? Fazer um filme acessível, que comunica, ele é um filme de indústria comercial? A gente fala, não, a cultura popular, ela é uma cultura que comunica, né? As histórias que a gente ouve, os causos, a contação de história dos populares e a questão da música, né? Quando você ouve um cartola, é a coisa mais simples do mundo, né? O seu cavaquinho. Quando você ouve histórias indígenas, você consegue captar aquela história, né? Ela comunica com você, ela fala uma verdade e ela tem a sua complexidade artística, né? E aí você vai para os festivais, você vê uns filmes assim que, mano, você fala, caraca, parece que para o filme ser reconhecido, né? Ele tem que ser incomunicável, ele tem que falar uma linguagem que quem vai entender isso é um grupo restrito de pessoas, né? E aí parece, às vezes, que a intenção dos caras é essa mesma, às vezes dá essa impressão, eles querem produzir, eles querem difundir filmes para um pequeno grupo de pessoas, né? E a gente vai pegar o cinema brasileiro, né, historicamente, ele passa por essa mesma questão, né? Os filmes o Glauber Rocha fazia filme do sertanejo, e o sertanejo não via os filmes do Glauber Rocha. Era um negócio assim, de louquinha que assistia aqueles filmes. Era os franceses, velho, era o Festival de Cannes, era a elite mundial do cinema, e falava, isso aqui é bom, isso aqui diz a verdade do povo. Então, quer dizer, é surreal esse distanciamento que existe na história do cinema brasileiro entre o popular e entre os que falam sobre o popular, né? E não negando, é claro, né? Tipo, eu acho muito inovador o fato de o cinema novo, por exemplo, ele ter rompido com a estrutura que existia na Vera Cruz, nas chanchadas, né? Que era um cinema que procurava igualar Hollywood,
que procurava colocar o brasileiro na tela de uma maneira pitoresca, estereotipada, não mostrar mesmo a face do povo sofrido ali. Pô, os caras fizeram isso, mas eu acho que eles fizeram por um público restrito, né? E tem um pouco também dessa linguagem, né? Um filme do cinema novo que você vê, tem vários filmes que tem uma narrativa que é difícil, às vezes parece que você tem que ter um dicionário para entender, e quem entende isso é a elite, né? Então, eu acho que tem essa coisa do manifesto que o Glauber Rocha fez, né? Da estética da fome. Ele falava assim, o cinema novo vai filmar os famintos, né? E não é os famintos que vai filmar os famintos, são cineastas do cinema novo que vão filmar, né? Então, existe uma transformação, eu acho, hoje, que é isso, são os famintos, né? Então, quem é aquele sertanejo que o Glauber falava? Esse sertanejo que está com a câmera na mão, né? E eu acho que esse sertanejo, ele tem uma comunicação mais interessante com o público, né, com o popular, porque ele está dentro do popular, né? Ele consegue dialogar com essa narrativa que ele se formou, né? Com e com esse compromisso ético também, né? Eu estou fazendo um filme, por isso que, por exemplo, esse filme do Tupinambá Subiu a Serra, ele está nos festivais, mas a gente exibiu ele, né, em vários picos, assim, e a gente ia continuar exibindo, né, independente dos festivais. A gente nem... Fala, mano, os caras nem sabem que a gente existe, assim, de uma maneira, esse circuito, né, independente. E a gente faz isso com vários filmes, né, então, tipo assim, manda o filme para festival, vamos mandar, mas quem disse que o filme vai ficar inédito? Não vai. Vai ser exibido num espaço tal, vai ser exibido num outro espaço, né, vai ser exibido lá no bar, vai ser exibido na viela, vai ser exibido por público para qual a gente fez, que não é negando também, né, os festivais, a gente acha importante esse espaço, mas existe uma comunicação e um público que a gente quer falar, e esse público é o público que se vê na tela, né? Eu acho que é muito difícil para a gente esse conflito, falar assim, não, vamos fazer um filme, o filme vai... vamos tentar jogar esse filme lá em Cannes e não sei aonde, em Berlim, nos festivais do Brasil e tal, e as pessoas que participaram do filme não vão poder ver o filme, não vão poder dialogar sobre o filme, e as pessoas que vão lá, né, velho, na exibição, que chama os amigos, chama os parentes, fala, pô, fizeram um filme comigo, aí chama toda a galera lá, e o pessoal vai tudo lá ver o filme, né? E aí o espaço lota lá, a galera tudo lá junto, né? Os amigos, as pessoas que estão próximas ali querem ver, e aí as pessoas, quando se veem na tela, é uma coisa assim, de outro mundo, assim. As pessoas até tem umas coisas que falam assim, pô, mano, caramba, isso daí é cinema, né? Porque a gente filma a galera, o pessoal às vezes não tem essa noção assim de... Porque acha que... Fala. Me permite fazer um comentário aí, até porque me veio um comentário uma vez que o Akins Quinte, parceiro nosso aí, que também é poeta, cineasta, uma vez numa mesa ele fez uma fala que eu acho que tem tudo a ver com isso que você disse. Ele falou assim, eu passei a vida inteira sendo espectador da minha ausência, né? Ele, como um homem negro, passou a vida inteira não se vendo na TV. E aí a gente tem que produzir o nosso próprio cinema para que a gente se veja na TV e se veja fora desses rótulos, né? Muitas vezes, dessas embalagens simplificadas, que muitas vezes pega o próprio cinema nacional aí, que, salvo suas questões, tem algumas coisas interessantes, mas mesmo nessas coisas interessantes, muitas vezes a gente ainda é a empregada, o motorista, são todas as coisas, menos alguém que está numa posição de destaque, de resistência, né, de uma posição positiva mesmo na vida, né? E aí, para a gente aquecer isso, eu vou trazer aqui umas questões do Lincoln, e aí fica para os dois responderem. Primeiro o Lincoln faz um comentário aqui que o Videolência formando gente na quebrada desde muitos anos, né? Muito legal saber que
que é isso que dialoga com tanta gente. E ele fala também, aqui fazendo um resumo das questões dele, ele fala que a gente fala muito dessa questão da uberização de tudo hoje em dia, né? Da uberização da vida, mas, de certo modo, o nosso cinema já fazia esse exercício de ser uberizado há muitos anos, né? Que é da gente produzir um cinema que muitas vezes a gente vai lá, entrega para uma classe média nesses festivais, mas a gente mesmo às vezes não consome, né? Ou não tem acesso, ou não populariza isso para o nosso público, que às vezes é alvo, né? E também ele coloca essa coisa. Nesse sentido, como que vocês têm feito para sobreviver da sua própria produção, pensando que a gente está numa sociedade de uma estrutura racista, machista, enfim. Se você quiser comentar, Keila, depois o Dani continua. Então, por ter esse diálogo com a rua, eu sou convidada para fazer pequenos trabalhos ou de produção de curta-metragem, né? Ou de produção de atividades na rua. Por exemplo, ano passado eu fiz o Motim, que é a mostra itinerante de intervenção urbana, né? Já fiz a rua na dança. Então tem diversas atividades ou festivais na rua. Então eu acabo também trabalhando com produção de outras atividades ligadas à rua. E eu acabo me desdobrando também em diversas funções, né? Então, às vezes, eu faço um filme institucional, né? Para uma determinada instituição, ou eu também faço ensaios fotográficos, né? Então, por ter conseguido um período de 5 anos aí, juntado uma grana e conseguido uma câmera profissional, eu consigo também propor alguns trabalhos e a partir disso eu vou sobrevivendo. Assim, eu não consigo, e aí eu já refleti muito sobre isso, né, principalmente nessa quarentena, onde as coisas apertaram de uma forma, assim, muito difícil, né, porque esses trabalhos... a gente trabalha um mês para comer no outro, né? Então, tá vendendo o almoço para comer a janta. E aí, eu percebi que, eu fiquei refletindo, será que é um trabalho formal, né? Um trabalho dentro desse sistema, assim, para mim é muito, muito difícil. Eu pensei em várias coisas, inclusive em vender coisas na rua, etc. Enfim. Então, o meu processo criativo. Então, meu processo criativo, às vezes, ele é bancado com essa produção que eu venho realizando. Eu acesso pequenos editais, que são alguns editais locais, né? Nos últimos 2 anos eu acessei, por exemplo, o Cine Bodó, o Direito à Memória. Eu acessei um edital local, que também são outros recursos que entram, né, que não só entram para mim, mas também dá para contratar muitas pessoas dentro do grupo que a gente, dentro desse quilombo que a gente construiu, né. Então, é isso, né, acabo me desdobrando em várias funções para conseguir sobreviver dentro dessa cidade. Então, as pessoas acabam, inclusive na cidade, não me lendo muito bem, assim, sabendo exatamente o que eu sou. Algumas pessoas acham que eu sou só produtora, outras pessoas acham que eu sou só artista visual, e outras pessoas acham que eu sou só realizadora audiovisual. Não importa, importa que eu estou aí para fora todas as bolhas, e eu vou sobreviver sim, querido. Vou sobreviver produzindo linguagem artística, assim, sabe? É isso, eu também, assim, às vezes eu estou filmando, ou às vezes eu sou assistente de câmera, inclusive eu sou uma ótima assistente de câmera, tá? Pode me contratar. Então, né, eu sou uma produção maior, tipo, não, vou fazer um institucional, um super institucional, preciso de alguém fora, pode me contratar, que eu consigo desenrolar muito bem, assim, também, sabe? Assim, não tenho muito por exemplo, tem uma pessoa que, o Sérgio Andrade sempre faz longas da cidade, ele chama para fazer a continuidade, assim, sabe? Passei muito tempo fazendo continuidade de pequenos curtos-metragens, e aí quando eu vou fazer a oportunidade que eu tenho de entrar num longa, receber razoavelmente decente, né, que eu acho que são as 3 vezes do audiovisual que eu recebi razoavelmente decente, foi trabalhando com continuidade, mas também já fiz assistente de arte, produtora de arte,
Tô aí, sabe? Não tenho muito esse apego, não, assim, né? Obviamente, se é uma função que eu não consiga, né? Que eu não consiga exercer, eu falo, mas, no geral, são esses pequenos trabalhos que eu consigo me sustentar e sustentar minha filha também, que tem uma filha de 9 anos. Bacana, é 2. O meu tá com 13. Um dos, né? Eu tenho 3. Eita! Mas essa luta mesmo. Dani, quer complementar alguma coisa nesse sentido? Tem outras perguntas também. A gente tem essa dificuldade, né, de sobreviver de audiovisual. Já é difícil até para quem está na indústria mesmo, né? Imagina para nós, né? Então, na verdade, a gente não consegue ainda, né? Então, todos os membros do coletivo têm os seus trabalhos, né? Quase todos são professores, né? E também, às vezes, a gente dialoga muito isso, né? De levar para a escola pública, ou tentar dialogar o audiovisual com a nossa atividade de trabalho, né? Mas a gente sobrevive disso, do nosso trabalho como professor, né? Ou um outro é designer, tem um faz um trampo de publicidade, mas, tipo, né, do audiovisual mesmo, a gente não sobrevive, o que é meio difícil, porque às vezes a gente não tem tempo, né, para fazer as produções do jeito que a gente queria, né, de fazer uma pesquisa grande, fazer ali ensaio com atores e tal. A gente tem que ficar sempre se virando nessa coisa de agenda, né? Então isso é bem difícil, por isso que também a gente está nessa luta agora de se articular para ter editais aqui em Guarulhos e para que os editais melhorem, né, para chegar na gente, né? Massa, mano. Ó, vou juntar 2 perguntas aqui que eu achei que casam e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Está aqui denominado Poeta Moraes, é o nosso querido amigo Rogéferson, grande poeta, grande produtor cultural, parceiraço aí de Manaus, e ele está dizendo: a internet possibilitou que nos conectemos para fortalecer essa nossa rede. Por qual razão demoramos tanto para realizar isso? A vaidade de alguns artistas interferiu nesse processo? E aí, já ligando também, o Guilherme pergunta: de que forma podemos consolidar caminhos para ampliação da circulação dessas produções que a gente tem feito, né? Como trazer para a visibilidade, né, essas referências da urbanidade e das demais pautas que a gente traz. Vai lá, quem quer? Quem vai? Posso ir. Então, mano, olha, uma coisa que a gente está discutindo muito sobre a internet, né, velho? A gente tem um canal, né, até fazendo uma propaganda aí, Companhia Boi Aberto. A gente está fazendo vídeo semanal, né? A gente está fazendo série ficcional, série de comédia também, que é um gênero que a gente está trabalhando. Agora estamos fazendo um programa que é o Cinemargem, né? Que trabalha a história do cinema e o cinema independente, compartilha as ideias de produção. Então a gente está tendo esse trabalho maior com a internet, fazendo postagem direto, live, isso e aquilo. E aí, assim, eu acho que a internet é uma puta saída. A gente mantém isso, assim, já conseguimos filmes com muita visualização e tal, mas a internet eu acho que tem um ponto também que é meio que uma ilusão, assim, porque querendo ou não, quem criou esses meios é os mesmos de sempre, né, velho? As corporações, são os grandes aí, né? Então, a gente acha que às vezes a internet é essa democracia toda, e na verdade não é, né, velho? Quem tem acesso na internet, quem tem uma repercussão da hora, é quem tem dinheiro. Hoje você tem que, para você ter um trabalho que vai ter uma difusão interessante, permanente, periódica, você tem que pagar. Tem que anunciar lá no Facebook, um monte de rede, né? Então, os caras que têm dinheiro são os caras que mandam. Então, eu acho que tem um lado na internet que é esse espaço, de fato existe. Inclusive, agora estão se criando streaming já tem um tempo, né?
que a gente agora está entrando em contato com os streamers de curta independente, conseguindo colocar uns filmes. Eu acho que essa articulação pela via da internet na distribuição, ela é bem interessante, tipo, querendo ou não, às vezes você consegue um público maior, né, do que você sair com um filme ali embaixo do braço e tal, mas também a gente não pode se iludir com isso, assim, de falar, não, vamos jogar o filme na internet, lá é tudo democrático, lá chega em todo mundo e tal. A gente tem que trabalhar com essa realidade de que é um lugar onde quem domina é quem tem os recursos, né? E é os mesmos de sempre, é os mesmos que dominavam, né? A mídia tradicional antes. E aí prova disso é a Netflix, né, velho? Que é um grande monopólio, na verdade, né? Que é tipo, é super... Todo mundo, da hora Netflix, mas é um monopólio com cinema americano pesado, né? Com aquele cinema que vem de fora, né? Que é enlatado e tal. Então, tipo, a gente tá o YouTube, né, velho? Então é difícil, assim. Eu acho que é um desafio a gente aprender melhor esses meios e saber lidar com eles, saber como que a gente usa eles, né? A gente precisa de conhecer melhor. Bom, eu acredito esses meios como urgência, né? Então, se a gente tem urgência, a gente utiliza por causa das nossas urgências sociais, raciais e por causa do momento que a gente vive hoje. Mas é muito importante a gente reforçar a relação da presença. A nossa presença nos lugares, né? Então, também, quando a gente se junta, porque aqui tem outro tempo, eu estou falando num tempo, vocês estão escutando no outro, né? Então, há um esforço mental para que a gente se compreenda, isso é comprovado já, né? Tem pessoas que estão, empresas que querem colocar as pessoas para trabalhar durante 8 horas, você sabe que não dá, online, a gente tem que ter um outro esforço para compreender exatamente o que a pessoa está falando, porque tem a expressão corporal, tem a relação, né, do olhar. Então, eu acho que é reforçar a relação da presença e relembrar que os espaços que a gente está utilizando da internet para difundir conteúdo são espaços privados. Então, o Instagram, Facebook, YouTube, todos esses são lugares onde existem donos, né? Que existem regras, que inclusive essas regras, às vezes, elas nem se encaixam, elas são conflito com as leis do nosso país, né? Então, você acaba assinando lá um monte de coisa, né? Acaba concordando com um monte de coisa para fazer parte dessa relação, né? Dessa construção. Eu acho essencial hoje a gente utilizar isso, mas é repensar que a gente está utilizando como urgência, né? Porque é caro eu te encontrar aí pessoalmente, né? Porque você mora longe de mim e eu moro longe de você, né? Então, isso fica caro, a gente ainda não tem esse recurso, mas a gente tem que relembrar que esse recurso e que essa presença, ela é importante, né? Então, também pensar na internet, assim como as pessoas repetiam muito, a revolução não será na TV, não será na internet, tá? Vamos afirmar isso, né? Porque ela também, dentro das redes sociais, são criadas várias bolhas, né? Senão a gente achava aí que o Haddad tinha ganhado, né? Total. Todo mundo tomou uma rasteira, né? Mas quem fez isso foi a internet, porque a gente estava dentro das nossas bolhas. Né? Então, também, até quando a gente difunde o nosso conteúdo, e não interessa se tem 5 mil curtidas, é 5 mil curtidas de pessoas que estão ao seu redor, ou que têm alguma afinidade muito específica com você. Então, a gente também está atento para isso, e relembrar a presença, o olhar, a quintura do corpo, né? Todas as revoluções foram feitas dessa forma. Então, que a gente também pense nisso, assim, sabe? A gente reflita sobre isso. Assim. Eu utilizo porque tem que utilizar. Porque na metade da quarentena eu já estava estressada com esse negócio. Não, vou fazer live, não sei o quê. E aí a minha cabeça estava lá em cima. E aí, né, eu não sabendo exatamente para onde correr, eu falei, cara, eu nem sei o que está acontecendo, não vou estar externando e nem me mostrando uma grande produtora criativa que no meio de um monte de gente morta, eu estou produzindo coisas criativas e sensíveis. Não, né, eu esperei esse tempo para tentar entender e para também reconhecer
o que eu tenho para externar, né? Então, aqui a gente está falando de cinema, de periferia, de questões que nos envolvem, que nos perpassam, ok, né? Mas isso vai ficar registrado, isso pode ser, inclusive, conteúdo para algumas pessoas que estão pesquisando audiovisual, enfim. Mas também a gente está atento, porque a palavra não volta, tá? A palavra não volta, e a gente também ficar muito atento que esse é um registro que a gente não sabe se é permanente, mas é um registro que pode durar pode ficar durante um tempo aí online, e que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente está externando, né, nossas questões e nossas opiniões. Com certeza. Eu acho que é saber ser estratégico também, né, nesse sentido, de entender as limitações da rede, inclusive, porque a gente fica achando também que vai ser o paraíso, assim, do ponto de vista financeiro, né, que vai todo mundo conseguir monetizar os seus canais e não sei o quê. Só que a real é que, assim, inclusive por essa questão identitária que a gente está falando aqui desde o começo, né, a nossa cultura é uma cultura de encontro, né, é uma cultura que se dá na cozinha, no comer junto. Ninguém come junto pela internet, né? Ninguém se abraça pela internet, né? Tipo, essa coisa do contato e dessas relações que são estabelecidas também por um eixo cultural nosso, que é muito forte, a rede não dá conta de abarcar isso, né? Acho que é justamente isso que vocês comentaram, né? Saber ser estratégico na medida do possível, porque a gente também não vai viver fora disso, isso faz parte dessa realidade agora, mas não fugir desse encontro, né? A gente tem mesmo, como a Keila falou, de arrumar esses recursos para que essas pontes aconteçam, né? A gente está falando aí de uma elite transnacional que faz viagens de São Paulo para Nova York como se fosse aqui do bairro vizinho aqui do lado para o outro, né? Enquanto a gente que tem urgência de vida, urgência de debater nossas pautas, ficamos restritos a essa parede aqui, que também é muito doido, né? Tipo, a internet é esse espaço também, justamente onde, por conta dessa tela, muito ódio se externa, né? Porque a pessoa sabe que não tem ali o limite do encontro, da corporalidade, que ela acha que pode dizer tudo, né? E essa lógica do ódio que está perpassando a gente aí já há algum tempo, eu acho que é também um exercício desse lugar da internet, né? É muito doido. Gente, tenho mais uma última pergunta aqui, se vocês... Vou colocar ela, essa pergunta está em vídeo, a Iracema, que é uma grande amiga aqui, pesquisadora, também mandou. Eu vou colocar essa pergunta e aí a gente já responde ela e pode já também amarrar as conclusões, tá bom? Olá, Daniel, meu companheiro aí de quase 2 décadas já, né, na atuação pela democratização da comunicação, pelo uso do vídeo, do cinema como recurso pedagógico. Parabenizo você por estar coordenando esse importante ciclo sobre cinema e relações étnico-raciais, também a Secretaria de Estado da Cultura, né, que está possibilitando essa interlocução, e as pessoas que estão na mesa dessa conversa. Eu sou a Iracema, sou professora da Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo, e fui presidenta da ABVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular, entre 1997 a 2002. Queria lançar aí uma questão para o debate de vocês, que é sobre como tem se dado o uso do cinema, do vídeo, dentro das escolas públicas, sobretudo escolas que atendem populações indígenas, populações quilombolas, né, populações periféricas nas grandes cidades, que em sua maioria são de origem indígena e africana, né, de origem negra. Como tem se dado o uso do cinema como recurso, não como linguagem, né, não só como apresentação de filmes, de materiais, mas como apropriação dessa linguagem pelos estudantes. Massa. Com vocês, quem quiser começar.
Eu sou professor, né, de filosofia, dou aula na maior favela aqui de Guarulhos, né? Então, um contexto bem pesado. A escola que eu dou aula é um presídio quase, né? Você chega lá, é uma grade, você coloca o olho assim no lugar, assim, alguém vê, e aí a pessoa vai abrir o portão cadeado, aí tem um outro portão, aí tem um terceiro portão. Para você chegar entrar no corredor da sala, é tudo muito fechado, é um espaço trancafiado, né? E isso parece que eles têm medo dos alunos, né? Um negócio meio surreal, assim, né? Dos próprios, uma relação de ódio e de medo, assim, do Estado com os estudantes, né? E estudantes que têm um contexto muito difícil, né? Que foi o contexto que eu, por exemplo, passei, né? Estudar numa escola pública, de aprender a ler depois de maior tempo, assim, e tipo, já minha mãe me ensinar que tem até a quarta série, porque a escola não teve esse acesso, né? Então, o contexto da educação, ele é complicado, velho. Eu acho que a gente discute o audiovisual e tal, eu falo assim, da escola pública, parece que, mano, às vezes dá a impressão de que teria que explodir tudo, assim, tipo, começar do zero, velho. Porque parece que tudo já foi construído ali para manter uma certa estrutura, como o Darcy Ribeiro falava, né, que a crise da educação é um projeto mesmo, né? Não é que é desorganizado, não, é organizado para funcionar de um jeito que as pessoas não vão ter acesso ao conhecimento, né, não vão ter acesso à cultura, não vão poder ter um protagonismo, né, de discutir suas próprias questões. Então, eu tento fazer esse trabalho, né, de dialogar o audiovisual com os estudantes, né, que estão num contexto, no caso, no bairro que eu dou aula, um contexto bem violento, né. Às vezes é difícil porque você ouvir as histórias dos estudantes, né. Eu dei uma oficina lá um tempo que era difícil, quando a gente falava assim, vamos escrever roteiros de ficção, e eles começavam a criar roteiros que às vezes parecia uma roda de conversa, as histórias, né? Que eram meio que da vida deles, eram ficcionais, mas eram meio que baseados na vida deles, né? Então, velho, você, como professor, por exemplo, era difícil para mim ouvir aquilo, assim, é uma carga muito pesada de violência, né? Embora eu também tenha esse mesmo contexto, mas, assim, eu tenho alunos que estão, assim, numa situação muito extrema, de, tipo, assim, prestes a morrer, assim, né? Acabou de perder o pai assassinado, né? A mãe viciada em crack. Então, a gente está num contexto, velho, que eu falo por mim, pessoalmente, né, é bem pesado, assim. Então, eu tento trazer o audiovisual para dentro da escola, fiz uma oficina, fiz 2 curtas, né, um curta, inclusive, que rodou em alguns festivais, com as crianças, assim, de 11 anos, velho. E, assim, chegar lá, e, assim, o ânimo deles, assim, a potência deles é uma coisa absurda, assim, né? Porque você chegar, tipo, eu fiz um curta que eu cheguei de manhã e eu comecei a trocar ideia de cinema e falar não sei o que, 3 horas da tarde a gente foi gravar. E, assim, eles dominaram a câmera de um jeito, velho, que eu fiquei impressionado. Parece que eles já tinham conhecimento, assim, né? Eu acho que toda uma coisa geracional, assim, mas pegar a câmera e já sair filmando, assim, e um filme ficou muito bonito e tal, e eu, assim, me impressionei muito. Então, tipo assim, é uma potência, assim, realmente, nas escolas públicas, dentro do processo que eu acho que de transformação, a Janaína, que é do nosso coletivo, ela tem um trabalho também desse, ela está fazendo uma pesquisa também sobre isso, sobre a relação do audiovisual com a educação, né? E eu acho que é um elemento muito interessante. Agora, é um desafio, cara, tipo assim, esse processo que eu fiz, por exemplo, foi, foi assim, uma coisa assim de romper com uma estrutura absurda, né?
de chegar num nível assim, de falar, caraca, velho, como que eu consegui, assim, mesmo às vezes um projeto simples para você realizar dentro de um lugar onde não existe perspectiva, né, onde tudo é feito para não se realizar nada além do que é tradicional, do que está posto, você colocar o audiovisual ali dentro, você colocar a possibilidade dos alunos pegarem a câmera, deles construírem as histórias deles, as perspectivas, e disso ficar bom, né, velho? Isso é um choque, realmente, um choque com a gestão da educação, com os próprios professores, com os próprios alunos, com a própria comunidade, né? Então, tipo, Sim. mano, foi um desafio, assim, foi uma experiência, e eu acho que é um puta espaço, só que eu falo que, mano, é um trabalho que Tem que para os cuidar professores. da saúde mental dos professores para lidar com isso. Sim. Vamos lá, que eu já dei aula durante um tempo num projeto, acho que 7 anos atrás, num projeto que tinha aqui do governo do estado, dentro das escolas, e compreendi que às vezes a gestão da escola, os professores estão afim, mas às vezes a gestão da escola acaba emperrando algumas questões e tal. E aí eu queria endossar que o quanto a educação formal ela é importante, né, para que a gente tenha uma base, a escola, a universidade, são espaços que a gente compreende esse formato, nessa linguagem, para que a gente consiga acessar outros lugares, mas eu também gostaria de reforçar essa ideia dessa educação não formal, né, e o quanto com o próprio Cine Bodó a gente consegue dialogar num espaço tão curto de tempo e formar esses jovens, né, que são jovens que são estimulados a acessar outros espaços, né. Acredito muito na escola, né, mas como o Daniel falou, ela tem que ser reestruturada, ela tem que ser repaginada, né, por um completo. Eu conheço muitos professores hoje de rede pública que têm muita dificuldade, que sofrem muito, que fazem tratamentos psicológicos, porque estão trabalhando com educação, porque sabem que isso é importante, mas desestruturar isso como um indivíduo é muito difícil, né, então também a gente achar esses outros canais para dialogar e para educar também. Eu tive oportunidade de fazer comunicação social, e depois eu fiz uma especialização, mas eu entendo que a rua, que a escola de samba, onde eu frequentei desde criança, o hip hop, né, que me disse que eu podia falar em primeira pessoa, sim, que eu podia externar, e que eu podia ser um corpo insurgente, né, que podia existir assim. Então, esses espaços, eu acredito que esses espaços de comunidade, né, que essas relações pessoais, elas também formam as pessoas, né, e o quanto, por isso que a gente tem que refletir sempre que a comunidade, né, que esse espaço que a gente vive, que a gente tem que mudar como um todo, né, para que essa criança também, quando ela saia da escola, né, ela consiga estar em um espaço que é um espaço que proporciona estímulo de reflexão, né, para ele ser um indivíduo que não só receba as informações, né. Tem muitos doutores aí que têm o alto poder de relembrar, né, de decorar as informações, mas não de fazer conjuntura, né. Então, que a gente ensine as crianças a refletir, a ter a informação e poder mastigá-la, e poder repensar e pensar sobre aquilo que está sendo informado, né? Então, também pensar que tudo é uma formação, né? Que esses processos todos, que essas caminhadas, esses movimentos que a gente faz o tempo todo, são espaços de formação extremamente importante para a gente dialogar com o nosso povo, né? Com o nosso espaço e com a nossa comunidade. E é isso. Fagundes, muito obrigado pelo convite, obrigada, Daniel, também, por ter compartilhado sua experiência em Guarulhos, né? E a gente está aqui em Manaus, muito calor, e aí a gente está aí se esforçando muito para se movimentar sempre, e construir, né, um diálogo
com as comunidades, para que a gente possa sempre falar em primeira pessoa, porque eu acho que agora é o momento da gente falar, né? A gente já escutou muito, acho que a gente já viu muito, agora é o momento da gente externalizar essas nossas subjetividades, viu? Muito obrigada. Obrigado, Keila. Dani, quer dizer alguma coisa para a gente encerrar? Senão... É isso aí, mano. Agradecer o convite, muito feliz de estar nesse debate aí, de também poder ouvir as ideias e as experiências aí da Keila, conhecer o pessoal, né, que está fazendo em outros lugares, essas diferentes periferias, né, que estão pelo Brasil aí, e fico muito feliz, velho, de poder estar entrando em contato, e acho que é muito importante essas reuniões, esses debates, essas trocas, né, para a gente também ir aprendendo, né, que é isso, a educação, né, que nem a Keila falou, informal, vem muito disso, né, tipo, a gente um debate está formando a gente, um cineclube, uma produção, né, a gente está sempre ali construindo também o aprendizado, e eu aprendo muito com a galera do Cinema de Quebrada. É isso, família, muito obrigado a todos, encerro aqui também agradecendo todo mundo que acompanhou a gente aí, o Lincoln, o Guilherme, o Rogerferson, e dizer que é isso, vamos exercitar nossas potências de vida, né? Um momento muito difícil também, onde a morte bate a porta a todo momento, mas também a gente está sintonizado também com essas nossas potências que sempre foram de resistência, né? Axé para todos aí, muito obrigado. Fiquem bem, saúde para nós.